Alegria. Me encontro com Deus. Jacó lutou com um anjo em Peniel. Toda a gente está à procura de felicidade e alegria. Há uma grande diferença entre alegria e felicidade. Felicidade consiste em os nossos sentimentos, emoções. Quando o sol brilha, estamos felizes. Quando está a chover, ficamos tristes. Mas a alegria é uma coisa que vem de Deus, através de conhecer Deus pessoalmente. Meu nome é Pastor Peter Hawkes, sou missionário em Portugal há muitos anos. Agora quero ler João 16, 24. Jesus diz: Não pediram nada, peçam e receberão, para que a alegria seja completa. Deus é um Deus de graça. Ele quer nos dar alegria em nossas vidas. E a alegria consiste em conhecer, ou experimentar, melhor dizer, a presença de Deus. Em Gálatas 5, 22, nós verificamos que a alegria é um fruto do Espírito, vem de Deus. Felicidade, alguns são felizes, outros não, mas a alegria é um dom de Deus. Em Mateus 7, versículos 7 a 11, nós encontramos a maneira que nós podemos encontrar felicidade. Jesus diz, peçem, e lhes será dado, busquem, batem, continuar a pedir. Ou seja, este é o segredo para encontrar felicidade. Quando nós pedimos a Deus um encontro com Ele, uma experiência pessoal com Jesus. Nós precisamos insistir, perseverar, invocar, lutar, esforçar-se, orar constantemente até que nós encontramos paz com Deus. Por quê? Não para torcer o cotovelo de Deus, não é que Deus é cruel e não quer dar-nos alegria e a presença dele. Não, é para superar a preguiça em nossas vidas, a nossa passividade. Às vezes nós temos um coração dobre, um coração dividido. Queremos Deus, mas também queremos o mundo. Queremos Deus, mas também queremos pecado, amamos pecado. Mas nós podemos orar até que nós somos purificados e nós chegamos a uma convicção, uma seriedade com Deus, uma atitude correta para receber a visitação de Deus, uma presença de Deus. E isto requer determinação, desespero, urgência, paixão, seriedade. E nós precisamos de passar no processo do arrependimento até que nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos com todo o nosso coração, Jesus, entra na minha vida, transforma-me, eu quero ter Jesus verdadeiro na minha vida. Romanos 10, 3 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma questão de implorar com urgência que Deus nos salva, que Deus nos dá a certeza da salvação. É um testemunho em nossos corações que nós somos salvos. Não basta crer só na cabeça que Jesus morreu por nós, esta é a primeira fase, que Jesus é Deus, também é importante, mas precisamos de ter confirmação espiritual em nossas vidas. E Deus quer fazer isto quando nós pedimos com todo o nosso coração. Agora quero falar um pouco sobre a vida de Jacó, que era um homem como nós, um homem que lutou para dominar sobre os outros, muito egoísta, um ladrão, mentiroso. Ele roubou a primogenitura de seu irmão Esau, quer dizer que ele queria com toda força a primacia na família. E queria ter a bênção de ser o líder dentro da família. Enganou e mentiu ao seu pai, fugiu de Esau, perdeu a família, era ladrão, era mentiroso, enganador, suplantador. E nós podemos identificar com Jacó. Porque no fim da história ele encontrou perdão e aceitação de Deus. Mas vamos ver como é que é a história de Jacó. Nós vamos ler isto em Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite,
Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de de Jaboque, desculpa. E porquê? Porque foi ameaçado com exército de 400 homens do parte de Esaú para atacar Jacó em vingança por causa dos problemas que Jacó arranjou com Jacó, roubos e enganos, e ele provocou inimizade entre elas. E Jacó ficou com muito medo desta guerra, este ataque. Então ele ficou, em versículo 23, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E versículo 24, Jacó ficou sozinho. Então, isto é muito importante. Ele determinou no seu coração para ficar sozinho com Deus, em oração. E ele não podia ficar com a família, com os amigos, mas lutou em oração com Deus. E tu também precisas chegar a um ponto que para não confiar na tua família, na tua igreja, nem em música, nem nos teus próprios talentos, nem em amigos, nem em Facebook ou outras coisas, nem na liderança, nem na internet, nada. Tu precisas chegar a um ponto de dizer, eu vou sozinho com Deus, eu vou marcar um encontro com Deus, eu vou pagar o preço para ficar um tempo, se for necessário, prolongado, até o romper de dia, desculpe. É a necessidade primordial de experimentar a presença de Deus, sem o qual tu tens talvez uma fé intelectual, mas falta uma fé de experiência. E no fim deste versículo de 24, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Então Jacó era especialmente um homem de luta. E curiosamente nesta história, Deus mandou o anjo, ou nós não sabemos que era uma manifestação de Deus próprio, o anjo, ou a manifestação de Jesus, a lutar contra Jacó. A vida de Jacó era sempre em luta, mas apesar de lutas e manipulações dele, e roubos e enganos, ele sempre guardou algo especial. Ele queria ser abençoado por Deus, ele queria algo, ele queria ser o primeiro que ganhou Canaã. Então Deus olhou para Jacó e disse, há esperança este homem, embora com muita dificuldade e muitas falhas na vida dele, é um mesmo homem de pecado como nós. E ele mandou este anjo para lutar com Jacó. E Jacó lutou com ele. Nós sabemos na história que Jacó tinha tentado aplacar a ira de Esaú contra ele, mas nesta fase desta oração à noite sozinho, nós vemos que Jacó estava em oração com Deus, sozinho. E versículo 24 diz, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da costa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Portanto, Jacó, lutava em oração, implorou Deus para libertação, provavelmente, de Esaú, mas também, sem saber, ele estava lutando em oração para conhecer Deus, e Deus se revelou a Jacó. E precisamos nós de chegar a um ponto de necessidade, de desespero, normalmente provocado por uma autoavaliação do nosso pecado, um reconhecimento que nós somos bem fora de qualquer ajuda se não fosse Deus. E às vezes é uma doença, uma dor interior que leva-nos a oração a Deus, e nós podemos clamar a Deus, Deus socorro, entra na minha vida, faz algo na minha vida, transforma-me, revela-te a mim mesmo. Esta é uma oração que Deus está à procura. Enquanto nós não fazemos isto, temos uma fé só teórica, mas Deus quer nos levar para esta oração radical que Jacó fez. E enquanto
Jacó estava a lutar com o anjo de Deus. O anjo deslocou a coxa dele e nós vemos aqui em 24 a articulação que foi tocado pelo anjo de forma que Jacó ficou enfraquecido, tocado por Deus, o ponto mais forte da vida dele, fisicamente. Mas isto tem a ver conosco, que Deus tenta dominar sobre nós, a nossa energia mental, emocional, sobre a nossa capacidade de fazer bem às outras. Isto tem de ser completamente derrotado por Deus, porque não vale nada perante Deus. Isto dói muito, quando nós percebemos que nós somos um Jacó, um enganador, pessoa que não tem nada para oferecer a Deus. E mesmo os nossos pontos fortes não servem, porque Deus quer ser o Senhor de nossa vida. E então a articulação foi deslocado e a partir daí ele mancou. Ou seja, Jacó foi levado a um fase de dependência total. E este é o ponto em que Deus quer nos trazer para a fé. Quando nós ficamos fracos e totalmente derrotados por Deus, nós rendemos tudo nas mãos dele. Isto é fé. E nós podemos receber a glória de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Mas enquanto não rendemos totalmente a Deus, não experimentamos a vida de Cristo, não experimentamos a alegria de Cristo, não experimentamos o perdão e a serenidade de Deus em nossas vidas. E nós fomos criados para experimentar Deus, para conhecer Deus pessoalmente. E versículo 26 diz, então o homem diz, o anjo, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Foi uma oração um pouco primitiva, e nós muitas vezes começamos com orações assim: Deus me abençoe, dá-me uma casa, dá-me uma mulher bonita, dá-me um rapaz bonito, dá-me filhos, providencia dinheiro na minha vida, ajuda-me, Senhor, em todos os aspectos físicos na minha vida. É uma oração no primeiro plano, mas Deus responde a esta oração muitas vezes, porque nós somos carnais. Ele responde quando ele vê em nós um motivo mais profundo para conhecer Deus e uma determinação para a benção em nossas vidas. Este é o alvo. Deus tem outro plano para nós. Enquanto nós somos em oração, muitas vezes Ele responde de outra forma. Ele revela a si próprio a nós. E versículo 27 é muito interessante, porque o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E respondeu ele, Jacó. Esta é uma revelação quando nós percebemos que nós somos Jacós, pecadores, em necessidade de salvação. Quando eu posso dizer, eu sou Jacó, tu és mentiroso, eu sou mentiroso, eu sou pecador, eu sou enganador dos outros, eu sou preguiçoso, eu sou pessoa rebelde contra Deus, eu sou pessoa com revoltas, Jacó foi muitas vezes revoltado contra Deus e contra o irmão, contra o sogro, contra a família. Jacó é um exemplo de nós, um Jacó que reconheceu a sua natureza humana. E versículo 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Que maravilha quando Deus diz a nós, tu não és Jacó, tu és Israel, tu vais ter um novo nome. O nome é vencedor, porque tu lutaste com Deus e ganhaste a vitória da fé. Deus concede-nos fé, mas nós precisamos exercer fé, pôr em prática fé. E há pessoas que dizem, eu não tenho fé.
mas elas precisam de utilizar a fé que elas têm para chegar perto de Deus. Outros dizem que têm fé, muita fé, mas na realidade não têm fé nenhuma. E elas precisam de buscar a Deus, invocar o nome de Deus para realmente encontrar este relacionamento pessoal com Deus. E eu gosto muito desta pergunta, qual é o teu nome? E agora o teu nome é Israel, o lutador com Deus, o Israel, um príncipe com Deus. E versículo 29, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, porque pergunta o meu nome? E abençoou ali, ou salvou Jacó aí. Ele foi salvo da ameaça de Esau e Jacó já não tinha medo dele, já não queria manipular, dar presença ao Esau, mas simplesmente ele chegou a um ponto de fé. A confiança em Deus. Este é o ponto fulcral que Deus quer nos levar em nossas vidas. É fé em Cristo Jesus. Verdadeira fé. Uma entrega total. Rendição total. Isto é fé. Não só aquilo que nós queremos, mas em nosso coração totalmente rendido a Deus. E versículo 30, Jacó chama aquele lugar Peniel, pois te vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E cada um de nós precisamos um Peniel, um lugar onde nós podemos dizer, aquela noite, aquela fase da minha vida, eu encontrei Deus face a face. Eu experimentei Deus, eu conheço Deus na minha vida. É necessária uma visão face a face com Deus, não literalmente, mas espiritualmente. Nós precisamos de ter um encontro com Deus para conseguir paz e alegria e um sentimento. Precisamos de um sentimento, uma noção que nós temos tido um encontro com Deus para ter alegria profunda em nossos corações. É possível buscar Deus desta forma até que tu achas Deus neste sentido. Ele quer te revelar a ti próprio. Eu estou a recordar a história de Jó, depois de muitos anos, provavelmente, a luta por causa do sofrimento na vida dele. Ele era um homem justo, sem pecado, um homem incrível, mas Deus tirou a saúde dele, tirou a família, tirou as riquezas dele, e ele passou um processo de sofrimento até que ele confessou no fim do livro, Jó 42, versículo 5, ouviu falar de Deus, mas agora ouvi falar de Deus, mas agora os meus olhos ouviram. Este é o ponto que Deus quer levar você. Jacó implorou com lágrimas. Às vezes é necessário este processo de arrependimento, de chegar a um ponto de honestidade, de admitir que tu precisas de Deus e tu recebes a salvação de Jesus, mas melhor, o Salvador. Tu recebes a pessoa de Cristo na tua vida e tu dizes a Jesus, reinas em mim completamente. Enche-me do Espírito Santo, enche a minha vida, Jesus. Eu quero-te em todas as áreas da minha vida. Eu rendo-me totalmente aos teus pés. Amém.